um tema, eu achei tão legal Árvore da Vida e Árvore do Conhecimento que eu falei, vamos nisso. E aí, como desenvolver? Então, como a gente volta ou pensa em imaginar essa relação entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento e como isso tem um reflexo nos dias de hoje. Então, eu resolvi voltar naquilo que Rudolf Steiner fala para aquele trabalho daqueles processos ditos imaginativos, aonde verdadeiramente a gente tem que tentar entender como a nossa consciência de hoje tem uma dificuldade em acessar aquilo que muitas vezes são contados como lendas, às vezes como contos de fadas, ou às vezes como fantasias. Para a gente imaginar, então, esse ambiente onde a árvore do conhecimento e a árvore da vida estavam verdadeiramente entrelaçadas, a gente tem que retornar no princípio daquilo que é quase o princípio bíblico da Gênesis, onde ainda aquele Adão primordial, ele era um ser que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Ele foi um ser que, quando a gente o imagina, ele era um puro amor caloroso e aonde a sua substância física, o Steiner descreve que era como se fosse uma substância luminosa de um belo cristal. Então, esse era o Adão que, vamos falar assim, existiu dentro da gênese da humanidade como o princípio daquilo que seria a entidade humana. A lenda conta também que esse Adão, ele vivia naquilo que a gente chamava de paraíso, e ainda não existia a tal da Eva. Esse Adão primordial, ele era o ser que seria o esboço, o espelho de todos nós, de toda a nossa humanidade, e ele guardava em si aquilo que foi doado pelos deuses, que na vivência antroposófica a gente chama de Elohims ou Exousiae. Ele era verdadeiramente a expressão do conjunto dessas divindades. E aí existia um ser chamado Micael. Esse arcanjo Micael zelava no paraíso essa árvore da vida e essa árvore do conhecimento, e ele doou para Adão um livro que também traz para nós e relata o que está guardado como histórias lendárias daquilo que a gente chama de sabedoria cósmica e força cósmica. Esse grande livro, que era o livro do Adão, fazia com que o Adão fosse a verdadeira testemunha de tudo aquilo que revoava, de tudo aquilo que ressoava dos princípios das divindades. E é muito interessante que Adão, ele era uma testemunha clara e visível de todo esse caminho. Mas tinha algo, tinha uma questão interna nesse caminho que ele não podia vivenciar por si próprio. Porque normalmente essa consciência, ela não era uma consciência como a nossa de hoje, que era uma consciência acordada, mas ele era um testemunho, ou uma testemunha, melhor dizendo, dessas verdades através do sono, através do caminho da inconsciência. A lenda continua falando que a divindade, as divindades percebendo essa dificuldade desse caminho do Adão, deram permissão para que a serpente adentrasse dentro do paraíso, e essa serpente começa a fazer
um afastamento dessas duas árvores. E quando a gente chega agora na vivência bíblica, que é descrita na Gênesis e logo mais na queda do paraíso, está escrito na palavra aonde Adão conversa com a serpente e a serpente fala: não podes comer dos frutos das árvores que estão aqui dentro desse jardim, no paraíso? E Adão fala: podemos comer de todos os frutos, principalmente dos frutos das árvores da vida, mas da árvore do conhecimento nós não podemos comer, porque o fruto da árvore do conhecimento nos levará à morte e nos levará a um outro caminho. E a serpente questiona: não acho que não morrerás, mas sim que vos abrirão os olhos. Então, essa tentação, aonde acontece agora, através da vivência da serpente, da vivência luciférica, não mais na imagem de um Adão que guardava dentro de si a humanidade toda, mas agora através de uma relação onde Adão e Eva são tentados, onde a Eva é tentada e Adão come dessa maçã. E aqui é muito interessante que aquilo que estava guardado como imagem e semelhança começa a se separar. Um caminho começa a acontecer e assim acontece a queda do paraíso dentro dessa vivência, dessa imagem que a gente está começando a construir. Essa imagem da queda revela como Adão agora mergulha num caminho onde os olhos dele começam a se abrir e ele começa agora a vivência daquilo que nós chamamos de o caminho da autoconsciência. Se a gente pensar um pouco mais profundamente, antroposoficamente, existem vários períodos que Steiner relata em seus livros Ciência Oculta Ciência Oculta e Crônica do Akasha, mas que eu não vou relatar para vocês agora. Eu gostaria de chegar mais próximo da nossa história, quando agora essa semelhança que a humanidade vai carregando chega próximo aos nossos tempos. O primeiro grande período da nossa época foi chamado de um período chamado proto-hindu, onde a humanidade vivia muito mais no mundo espiritual do que no mundo sensório. Eles ainda guardavam algo da imagem e semelhança, mas tinha algo que deveria vir para o caminho do sensório, para o caminho da materialidade. Esse caminho deveria ser feito através daquilo que a gente chama de abrir-vosão os olhos. Eu começo a ter uma relação agora com o mundo externo, coisa que eu não tinha antes. Esse período é um período onde é mais ou menos 7.500 antes do Cristo, a humanidade era nômade, e a gente tinha dois grupos de humanidade, aqueles que comiam as frutinhas e os caçadores. A humanidade ainda, ela dormia na sua relação com o mundo sensório. Passa-se mais ou menos 2.100, 2.200 anos, aí vem o período que a gente chama de período proto-persa, onde agora aquilo que estava guardado lá atrás começa verdadeiramente a clarear o caminho da humanidade. Quando a gente volta para os princípios guardados no paraíso, aquilo que estava no livro do Adão era tudo o que continha os mistérios do espaço e tudo o que continha os mistérios do tempo. Os mistérios do espaço também foram chamados inicialmente de mistérios da sabedoria. E os mistérios dos tempos
foi também chamado de o mistério da força, o mistério do poder. Esses dois mistérios, eles tombaram com a humanidade quando a imagem e a semelhança se separaram. Quando a imagem que ficou guardada lá na árvore da vida e a semelhança que tombou com Adão para o caminho da terra. Então, dentro da imagem, ficou guardado um mistério que era o grande mistério da humanidade, chamado mistério do coração ou mistério do amor. Zaratustra, voltando agora para a época proto-persa, foi o primeiro grande iniciado que entendeu e que sabia que ele deveria fazer um caminho onde ele pudesse pegar essa semelhança que havia tombado, que ela havia sido, entre aspas, maculada por todas as forças adversas, e ele deveria começar a fazer um caminho de transformação dessa semelhança. Zaratustra foi o primeiro grande iniciado por um grande ser solar, esse ser solar que no tempo dele foi chamado de Ahura Mazdal, foi capaz de iluminá-lo, de vivificá-lo, e fez com que aquilo que ele já tinha desenvolvido em outras vidas, que a gente chamava de mistério do espaço, mistério dos tempos, pudesse chegar ao máximo da perfeição. A perfeição daquele tempo. Aí passam-se mais 2100 anos, e Zaratustra, como um grande iniciado, ainda foi capaz agora de doar e de ter dois grandes iniciados no período seguinte, que é chamado de período egípcio-caldaico. Nesse período egípcio-caldaico, o primeiro grande iniciado, vamos falar assim, pós-Zaratustra, chamava-se Hermes, e ele foi o grande detentor dos mistérios do espaço, dos mistérios da sabedoria, e foi ele que iniciou todo o processo dessa corrente egípcia e caldaica. Foi ele que desenvolveu todos os mistérios zodiacais que guarda toda a história egípcia. E, ao mesmo tempo, seu outro grande pupilo foi Moisés, que trazia dentro de si a vivência do mistério do espaço, que trazia dentro de si a força e o poder. Então, duas correntes nascem no período egípcio-caldaico, duas correntes que tentam agora trabalhar também a semelhança caída, que tentam trabalhar isso que eu posso chamar não só de semelhança, mas o livro do conhecimento. Mas algo faltava. Algo ainda estava guardado e algo ficou lá atrás. Esse algo eram os mistérios do coração e principalmente o mistério do amor, que ficou guardado dentro dessa árvore chamada árvore da vida. Agora chega o período greco-romano, onde os filósofos gregos, na figura de Platão e de Aristóteles, vão encarnar por completo o mundo da lógica e o mundo dos arquétipos, ou seja, a semelhança começa verdadeiramente a se tornar física, ela chega agora num princípio quase substancial, mas a deturpação que vinha pós-queda aumentava cada vez mais. A invasão das forças adversas na humanidade aumentava ainda cada vez mais. Algo precisava acontecer para que esse impulso perverso pudesse retroceder. Então, nós temos o que o Steiner descreve agora no desenvolvimento da cristologia antroposófica. Nós temos um evento único,
onde, quando a gente lê em separado os dois evangelhos, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, a gente consegue identificar, se a gente tiver um pouco de cautela, as diferenças de algo bastante maravilhoso que aí acontece. Aquele ser chamado Zaratustra, que viveu há um tempo bastante importante no período proto-persa e que já havia desenvolvido os mistérios do espaço e os mistérios dos tempos, e que é o grande portador e o grande desenvolvedor da semelhança, que é o ser que foi, entre aspas, a individualidade que foi capaz de elaborar e de lapidar a semelhança aqui na Terra, se encontra agora dentro do menino Jesus dito salomônico, ou menino Jesus do Evangelho de Mateus. Ele vai desenvolver essas duas qualidades profundamente dentro desse menino Jesus chamado salomônico. E no menino Jesus natânico, ou o menino Jesus de Lucas, nasce algo novo. Nasce algo que nunca tinha existido na Terra. Nasce algo que traz de volta aquilo que a humanidade tinha deixado lá atrás na árvore da vida, no paraíso. Ele traz dentro dele o amor cósmico, ele traz dentro dele o coração perfeito para que os verdadeiros mistérios do coração pudessem evoluir e pudessem agora se desenvolver. Não mais no mundo espiritual, mas agora verdadeiramente dentro da Terra. Então, esse caminho de materialização da semelhança, que foi acontecendo através de diversas encarnações e diversos trabalhos que foram feitos graças a esse eu poderoso do Zaratustra, dessa individualidade e dos seus iniciados, encontra agora um coração perfeito dentro dessa alma natânica desse menino Jesus chamado de Lucas. Então, o evento que é descrito nos dois evangelhos, que aos 12 anos, o menino Jesus lucânico ou natânico se apresenta agora permeado de sabedoria, permeado de toda a força do mundo, e é capaz de conversar com todos os mestres e com todos os sacerdotes e iniciados no templo, é porque essas duas correntes, elas se encontram. Essas duas correntes, no momento do bar mitzvah do menino Jesus salomônico e natânico, algo acontece. E esse algo que acontece é algo novo para toda a humanidade. Pela primeira vez na humanidade, agora, aquilo que estava guardado lá atrás, aquilo que estava guardado lá no paraíso, se encontra agora, no período greco-romano, dentro de uma corporalidade física, dentro de um ser, aonde uma grande individualidade vai ser capaz de desenvolver os mistérios do espaço, os mistérios dos tempos, tendo um coração capaz de, através desse amor cósmico, balancear os dois processos. Então, esse é o trabalho que acontece dentro da alma natânica dos 12 aos 18 anos. E aos 18 anos, dos 12 aos 30 anos, durante 18 anos. E esses 18 anos é um trabalho do encontro desses três mistérios. E quando, aos 30 anos, esse Jesus natânico ou lucânico se apresenta ao batismo
perante João Batista, algo maravilhoso está acontecendo. Porque ali, um ser humano perfeito, um ser humano verdadeiro, se apresenta para ser o invólucro daquilo que seria, ou será, ou foi, ou sempre será o maior evento da Terra. Eu gostaria que a gente parasse um pouco por aqui e trouxesse um pouco toda essa imagem, porque tudo que acontece no mundo espiritual tem um reflexo no mundo atual. E qual é o reflexo do mundo atual? Então, antes da gente falar um pouco do que representa essa vivência natalina, eu gostaria de contar uma história também rápida para vocês, que no mesmo período que aconteceu o evento do Cristo, acontecia uma festa em Roma. Essa festa era chamada as Saturnálias. Nas Saturnálias, algo acontecia que todas as classes sociais se tornavam iguais. A partir do dia 17 de dezembro até o dia 25 de dezembro, 8 dias, eram comemoradas uma festa onde não existia posição social, onde não existia nenhuma vivência, entre aspas, de poder. Além disso, as crianças dessa época recebiam presentes. Era uma tentativa de expressar o que a gente chama de a verdadeira fraternidade. E o Steiner fala que a expressão dessa festa é um pouco daquilo que tinha acontecido quando nasce o menino Jesus natânico, ou o menino Jesus de Lucas. É esse amor cósmico que ficou guardado da árvore da vida, que agora nasce na Terra e começa a infiltrar e começa a se dispersar por toda a humanidade. Quando a gente faz agora esse salto de 2000 anos e a gente chega na nossa época atual, quando a gente faz a vivência agora do que é o Natal para a gente, quando a gente para pensar o que é a árvore de Natal, a árvore de Natal, na verdade, ela deveria representar esse reencontro da árvore da vida e da árvore do conhecimento. A árvore de Natal é quando verdadeiramente a entidade humana é capaz de relembrar que aquilo que Zaratustra trabalhou como semelhança através dos mistérios do espaço e através dos mistérios dos tempos, foi acolhido no coração da alma natânica através do mistério do amor. Então, toda vez que a gente for montar a nossa árvore, independente de relembrar as fases do advento, a gente deveria ter uma imagem interna na nossa alma de que aquilo que a gente está manuseando é a vivência verdadeira da árvore da vida e da árvore do conhecimento. Ao mesmo tempo, quando os nossos filhos, os nossos netos vão pedir um presente, hoje de uma forma errada, ao Papai Noel, não mais ao anjo, não mais ao menino Jesus natânico, isso representa um pouco daquele amor que foi permeado, daquele amor que foi verdadeiramente elaborado durante a vivência da alma natânica. Vale sempre a pena lembrar que a alma natânica, ou o menino Jesus natânico, nasceu numa manjedoura. E para quem não sabe, essa manjedoura, essa simplicidade revelada na manjedoura, por detrás da manjedoura existia um templo pagão,
aonde Herodes, durante a perseguição aos primogênitos, fez o maior infanticídio nas viradas dos tempos. E o Steiner descreve que na manjedoura nasce a luz do mundo no lugar mais sombrio da terra. No lugar da manjedoura, eu tenho que entender esse cálice que foi feito para que esse coração etérico pudesse nascer e pudesse começar um período de transformação da humanidade. Hoje, quando eu penso na nossa atitude, eu me incluo também, porque durante muito tempo, na época natalina, meu coração falava, eu preciso ajudar uma pessoa, vou dar um dinheiro, sei lá, para uma criança órfã, vou ajudar um velhinho, vou dar uma cesta de Natal. Na verdade, todos nós recebemos gotas dessa fraternidade, desse amor. E, na verdade, a gente deveria não receber, mas ter consciência de como é que a gente pode se alimentar disso. Nós deveríamos ter uma atitude interna de que o Natal e a vivência do nascimento desse ser tão maravilhoso e desse encontro desses mistérios não deveria ser apenas no dia 24 e 25, mas a gente deveria exercitar isso nos 365 dias do ano. E aí que entra um aspecto completamente diferente. Qual que é o aspecto completamente diferente? Depois da queda, a humanidade foi mergulhando tão profundamente na matéria, e principalmente depois do período greco-romano, quando começa o Renascimento, a gente entra agora numa vivência tão material que a gente começa a perder a percepção do que é a verdadeira essência do mundo espiritual. E agora, quando a gente adentra na transição do século XX para o século XXI, esse materialismo está tão atroz e está tão forte dentro da gente que a gente não consegue perceber a vivacidade, a verdade e a luz que existem nas antigas lendas. Tanto que, quando a gente fala de lenda hoje, a gente fala de fantasia. E quando a gente fala de fantasia, a gente pensa muito mais em carnaval do que em vivências espirituais. E agora, fica uma pergunta. Como é que a gente pode novamente acessar esse caminho? Como a gente pode adquirir novamente uma consciência para poder acessar todos esses processos? Isso a antroposofia nos dá. Isso a antroposofia nos ajuda, através desse caminho cognitivo, através desse despertar da consciência, onde eu faço uma transformação interna e eu começo a entender que por detrás daquilo que é mais material reside o que tem de mais espiritual. Então, voltando de novo à vivência da árvore da vida e da árvore do conhecimento, eu tenho que lembrar que o homem é um ser trimembrado. O homem é um homem que tem cabeça, o homem é um homem que tem um sentimento e o homem é um homem que tem uma vontade. Para que a gente possa ser um verdadeiro homem, nós temos que usar as nossas três partes de uma forma completamente consciente. E hoje a gente é apenas consciente um pouco na cabeça. Nós somos semiconscientes no nosso coração e completamente inconscientes na nossa vontade. O caminho de despertar esse desenvolvimento é o que nos faz entender qual que é a relação que existe de imagem e semelhança.
qual que é a relação que existe daquilo que vem do passado, que eu chamo de semelhança, e daquilo que vem do futuro, que eu chamo de imagem. Como é que eu tenho o coração para poder juntar esses dois processos? Então, o que o Cristo nos legou e a vivência que a antroposofia nos dá é a capacidade de podermos compreender e tentar fazer uma ligação desses dois impulsos. Nós vivemos agora, novamente, numa época onde aquele guardião da árvore da vida e da árvore do conhecimento, hoje se torna o mentor ou o grande, entre aspas, orientador da nossa vida espiritual aqui na Terra. O período micaélico começou em 1879, com uma grande batalha no mundo espiritual entre Micael e as forças adversas. As forças adversas, entendendo que agora a gente teria a capacidade de desenvolver o que a gente chama de a cognição adequada para adentrar nos mistérios do espaço, para adentrar nos mistérios do coração e para adentrar nos mistérios do tempo, elas nos macularam. Elas implantaram na gente 3 sentimentos para que a gente não tenha a capacidade de se relacionar com isso. Elas colocaram dentro da gente a dúvida no pensar, o ódio no nosso coração e um medo de atuar no mundo. Nós precisamos entender que se a gente não reconhecer essas máculas, nós ainda vamos continuar bebendo pequenas gotas no Natal. Nós ainda vamos continuar acreditando que para quem se pede o presente é para o Papai Noel e que a árvore da vida e a árvore do conhecimento, que nada mais é do que o simbolismo da árvore do Natal, ainda é uma árvore apenas para que a gente possa guardar os presentes. Eu me pergunto como é que a gente poderia levar mais dessa vivência mundo afora. Como é que a gente poderia trazer de uma forma mais livre e aberta todos esses mistérios que são guardados e que normalmente, como já disse, são guardados, não tão abertos para que o mundo possa perguntar e para que o mundo possa questionar. E eu sempre pergunto, será que nós estamos acordados? Será que a gente tem uma capacidade individual de parar e falar, nossa, como é que eu vou fazer agora verdadeiramente a minha essência de Natal? Nossa, como é que verdadeiramente agora eu vou me relacionar com as minhas dúvidas, com os meus ódios e com os meus medos? A gente tem uma capacidade aumentada de perdoar durante o período natalino, mas será que a gente não deveria expandir isso da mesma forma como a nossa necessidade de expandir o amor para todos os outros dias do ano? São essas as perguntas que vão me atormentando, são essas as perguntas que vão fazendo com que eu sempre pare e fale o que fez com que a nossa humanidade ficasse tão surda, tão cega, tão muda, o que fez com que a gente perdesse aquilo que foi o princípio, talvez, da transformação da humanidade, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. O que faz com que a gente caia tanto hoje numa polaridade entre direita e esquerda, certo e errado, luz e escuridão? O que faz com que a gente tema tanto a vivência de uma morte, se a gente é incapaz
de viver uma vida completamente consciente? Essas são as perguntas que vão me movimentando e vão me atormentando, mas quando eu lembro que se eu fizer o culto verdadeiro da árvore de Natal, se eu fizer o culto verdadeiro do Natal, se eu entender que a luz do mundo entrou na treva dos homens, nós seremos capazes de realmente transformar a nossa vida. Nós seremos capazes verdadeiramente de nos tornarmos seres humanos. Nós seremos capazes, novamente, de amar o próximo como a nós mesmos. Nós seremos capazes, verdadeiramente, de dormirmos acordados para podermos ter uma verdadeira relação com o mundo espiritual. Olha, era mais ou menos isso que eu tinha para trazer com relação a essa vivência da árvore da vida e da árvore do conhecimento. Era isso que eu tentei trazer para vocês, do que é uma imagem e semelhança. Nós ainda estamos profundamente tombados na semelhança, mas nós precisamos acessar a imagem divina que reside dentro da gente. Só assim a gente vai poder transformar a gente, a nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o nosso mundo. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço aí e vamos abrir um pouco para as questões. Um abraço. Marcos, a gente queria te agradecer muito, né, essa palestra aqui dos saberes, que, assim, foi ótimo, né, trazendo a oportunidade, então, de poder compartilhar, né, todo esse conhecimento, esse ensinamento que você tem, e justo numa época que essa época que a gente está entrando na época de Natal, né, domingo agora a gente já começa o Advento, então, assim, é muito importante que esse sentido maior dessa época seja trazido também para os nossos corações, né. Então, assim, super obrigada, né, por compartilhar e trazer, né, porque é um assunto que a gente precisa até de coragem para compartilhar um conhecimento tão espiritual. Olha, é né? difícil, eu vou falar para você, eu sofri. Eu imagino. Mas foi ótimo. Que bom, Elô. Tem uma pergunta que é do Túlio Sus, assim, boa tarde. Qual a relação da árvore da vida hebraica, Cabala, em especial a Sefirá Da'at, conhecimento, com essa árvore do conhecimento? E falando em relação, Jesus salomônico tem a ver com o rei Salomão? Boa. Então, na verdade, são duas correntes. A corrente real e a corrente sacerdotal. A corrente real vem de Salomão, por isso é chamado de Jesus salomônico, e a corrente sacerdotal é de Natã, é a corrente natânica. E um evangelho revela que é o evangelho de Lucas, revela o natânico, e a outra, que é o de Mateus, revela o evangélico salomônico. Eu não consigo falar para você, para mim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento é a mesma do Antigo Testamento de todos nós. Essa é a imagem que eu tenho. Só é legal você lembrar que um tem o livro da vida e o outro tem o livro do conhecimento. Os dois livros fundidos era, na lenda de ouro, o livro do Adão. É muito interessante que ele fala a hora que Adão mergulha e cai com a semelhança, as árvores voltam de novo e se juntam. É lindo isso. Elas ficam guardadas um tempo e Micael volta a protegê-lo. Sete, o filho de Adão, ele se torna um iniciado e ele volta novamente ao paraíso. E aí ele se encontra com Micael. E Micael vê o esforço dele, porque ele não está mais dentro do reino espiritual, mas ele já está no reino humano,
e ele dá para ele 3 sementes de ouro. A primeira semente vai ser o que nós desenvolveremos no futuro como cognição imaginativa. A segunda semente é o que nós desenvolveremos no futuro como cognição inspirativa, e a terceira semente é o que no futuro será a nossa intuição. Na verdade, ele carrega já dentro dele uma parte daquilo que ficou guardado na imagem. Só que isso agora precisa ser acessado pela humanidade. E o evento da vivência crística é porque o Cristo, que é a primeira imaginação micaélica, o Verbo se fez carne, foi capaz agora de ter o cálice perfeito na Terra, aonde a imagem e a semelhança foi preparada para receber esse ser das alturas, que faz a união daquilo que é passado com aquilo que é futuro. E abre a possibilidade para que a humanidade possa verdadeiramente se transformar. Espero que eu tenha respondido. Marcos, Fala, Paulo. Obrigado aí pelas suas reflexões. Acho muito importante, né, trazer esse tema bem na véspera do Advento, preparar os corações das nossas pessoas, né, das pessoas que estão trabalhando junto com a antroposofia com esse tema. E tem uma pergunta da Marta Santos. Você tem alguma história que possa ser trazida para as crianças neste momento de montar a árvore? Eu vou falar para você. Na próxima vez nós vamos chamar a doutora Carmen, que ela vai contar para vocês como se constrói uma árvore, como no primeiro domingo eu vou colocar tudo que é do reino mineral, depois tudo que é do reino vegetal, depois tudo que é do reino animal e dos planetas, e no final nós vamos fincar a estrela máxima, que é a própria humanidade. Então, tem a historinha do Advento, que tem até uns livrinhos não tem, Luciana? Tem uns livrinhos Eu queria lembrar que tem o site Festas Cristãs, tudo junto, www.festascristãs, que tem lá todas essas festividades comemoradas pela antroposofia. Então, existe também do Natal, como se monta a árvore, e as histórias que podem ser contadas para as crianças. Isso, que são muito legais. Porque tem histórias para as crianças pequenas e tem histórias para as crianças maiorzinhas. E aí tem um oi para você, da Renata Cristine Rosa. Oi, tio Marcos, é a Sofia. É a minha queridinha. E tem uma outra pergunta da Moema Moura, na realidade é um pedido, e gostaria que repetisse uma parte. Devemos tirar a dúvida da cabeça, a raiva do coração e o medo... Do querer, da vontade. E, na verdade, é muito simples. Para eu tirar a dúvida, eu tenho que ter clareza no pensar. Perfeito? Para eu ter o ódio, é como se eu fizesse uma vivência... eu preciso ter um calor dentro do meu coração. Eu preciso ter um fogo dentro do meu coração. E para vontade, e para esse medo, eu preciso ter coragem. Só que tem um detalhe: clareza para o conhecimento, fogo para o conhecimento e coragem para o conhecimento. Porque, na verdade, para acessar os mistérios, eu tenho que ter um coração amoroso, mas eu tenho que entrar com muita clareza. Eu tenho que entrar com uma determinação praticamente muito objetiva. Senão, eu me perco. E sempre tem que lembrar que existe uma luta entre luz e escuridão. E a clareza é a clareza da Terra. Porque se eu entro na luz, ela me suga, e se eu caio na escuridão, ela me enrijece. Então, como é que a gente, como ser humano, entra nesse caminho de uma maneira verdadeiramente correta? Como verdadeiramente seres humanos. Muito bem, Marcos. Aqui tem outra pergunta do Túlio. Ele fala assim:
Em uma palestra, o senhor falou do Jesus natânico, que veio, de certa forma, de uma doação de Zaratustra. Não, E o Salomão... Salomão. Eu vou dizer, aí você corrige, que veio de uma doação de Zaratustra. E o Salomônico, de Hermes, certo? Como ele se relaciona com essas correntes da realeza e sacerdotal? Pode me dar uma referência para me aprofundar nesse tema? Posso. Então, tem 2 evangelhos, vale a pena dar uma lida. Um é o Evangelho de Mateus e um é o Evangelho de Lucas, segundo Rudolf Steiner. Tem um outro livro chamado Os Dois Meninos Jesus, de um pastor da comunidade de cristãos chamado Emil Bock. Então, ele começa a trazer um clareamento. Para quem quiser, existe um curso de introdução à antroposofia da Sociedade Antroposófica, onde a gente vai fazendo um trabalho para explicar às pessoas como é que o mundo antroposófico olha o mundo, como é que a gente começa a elaborar essa forma de pensar, e tem um encontro onde toda a cristologia é desenvolvida. Fala de todas as épocas, fala da criação do homem, fala da criação da terra. Então, é um caminho. Agora, esses 2 livros já vão te ajudar, querido. Só que, assim, o Zaratustra, na verdade, ele trabalhou no Menino Jesus Salomônico. E o ser que trabalhou o Menino Jesus Natânico é um ser especial, que aí daria uma palestra enorme para a gente conversar. Então, não é o caso agora. Mas vale a pena ler esses livros que eu te dei. Os 2 evangelhos são do Rudolf Steiner e os 2 Meninos Jesus é do pastor, do sacerdote Emil Bock. Tá bom? Uma pergunta da Ximena Morena. Quais meditações você indica para meditar sobre essa imagem do encontro que acontece na árvore e com Cristo? A última parte da pedra fundamental é bem legal. Só para vocês entenderem, a corrente dos pastores é a imagem e a corrente dos reis magos é a semelhança. Quando eu faço isso, eu estou me vinculando a isso. É a última parte da pedra fundamental que Steiner deu. Na transição dos tempos, entrou a luz espiritual no terrestre caudal dos seres. Paramos por aí, é só vocês procurarem. Marcos Cury. Aqui temos uma pergunta do Marcelo Gomes. Poderíamos, metaforicamente, dizer que a árvore da vida tombou, permanecendo morta, apenas no plano horizontal? A árvore da vida não tombou, Marcelão, meu amigo querido. Ela continua lá. Na verdade, ela tinha que vir para a Terra. Então, teve um evento que veio para a Terra sem ela ser tombada. A que veio maculada é a árvore do conhecimento. A árvore da vida, ela continua imaculada. E é muito interessante a gente pensar que a árvore da vida, a expressão dela está guardada dentro do nosso coração. Perfeito? É o único lugar onde nós continuamos verdadeiramente puros. Muito bem, Marcos Cruz. Acho que chegamos ao final da nossa programação, né? Respondemos todas as perguntas. Gostaria de agradecer profundamente, em nome da BMA, né? Da qual você também é nosso colega e faz parte, essa bondade de trazer essas reflexões tão profundas, né? São coisas, como se diz assim, do fundo do coração de quem pratica antroposofia. Agradecer muito às pessoas que acompanharam durante todo esse ano, esses eventos, né, que nós temos o nome de Saberes Antroposóficos. Nós vamos dar uma pausa nesses eventos. Esse seria o nosso último evento desse ano, e certamente nós vamos retornar com esses eventos no próximo ano. Não sabemos ainda se manteremos a mesma data, o mesmo dia e a mesma hora. Gostaríamos de fazer essa reflexão, que foi um ano diferente, né, para não dizer difícil, foi um ano muito anômalo para todos nós. Apesar disso, a gente manteve esse programa funcionando, a gente, com isso, espera que tenha nutrido corações e almas, né, das pessoas que nos assistem.
Queríamos agradecer muito a assistência de todos que participaram de alguma forma, dizer que todo esse material fica gravado, né, e está disponível na página da ABMA Nacional, da ABMA Centro-Oeste, da ABMA São Paulo, da ABMA Rio de Janeiro, da ABMA Minas. Você pode acessar esse material lá. E agradecer a minhas companhias aqui, que é a Heloísa e a Luciana, né, que durante todo esse ano a gente manteve esse contato com essa grande plataforma que é o Facebook. Desejar um fim de ano mais amoroso, que seja um fim de ano mais luminoso para todos nós, e aproveitando, né, essas reflexões do Marcos, que a gente consiga levar esse alimento do fim do ano, como diz, não comer o bolo de Natal de uma vez só, né, mas levar uma marmita, né? Levar uma marmitinha para todos os dias, que esse espírito natalino seja realmente um ponto, né, que possa manter nossos corações unidos, tá? Agradecendo mais uma vez a você, Marcos, e esperamos que a gente, para o ano, possa trazê-lo de novo para nossas reflexões, tá? Um abraço para todos. Beijo. Obrigado. Tchau, queridos.